Meus amigos, minhas amigas, nossos endereços na internet, no YouTube, @JonasVarela1374, varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1, Jonas Varela 19, para que vocês possam acompanhar nossos vídeos. São assuntos variados, diversos assuntos. No momento, o nosso assunto é religião. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras, em todos os seus livros, capítulos, versículos, as explicações dos mesmos contidas aqui na própria Bíblia, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras para todos nós. Então, meus amigos, nós já realizamos a leitura da primeira parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, o Pentateuco, que é uma palavra grega que significa 5 livros. Então fizemos já a leitura dos 5 primeiros livros, em todos os seus capítulos, versículos e as explicações dos mesmos. E já estamos aqui na segunda parte, da leitura da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, que são os livros históricos. Nós chegamos aqui no 4º livro histórico, 1º e 2º Samuel, os 2 livros do profeta Samuel, 1º e 2º Samuel, que é o 4º livro histórico e o 9º livro na nossa contagem geral na Bíblia Sagrada, o 9º livro número 9. Lembramos que a nossa Bíblia aqui contém 73 livros, 73. É uma boa caminhada até lá, para concluirmos. Meus amigos, no nosso vídeo anterior, nós concluímos a leitura do capítulo 12 do 1º livro de Samuel, em todos os seus versículos e as explicações do mesmo. E nós iniciamos a leitura do capítulo 13. Já no segundo assunto da segunda parte do 1º livro de Samuel, as tentações do poder político, o segundo assunto na segunda parte do 1º livro de Samuel, na segunda parte, Samuel e Saul, 2 pontos, avaliação da autoridade política, Então, meus amigos, o primeiro e segundo Samuel, a função da autoridade, os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1040 e 971 a.C. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a avaliar nossos sistemas e homens políticos, bem como qualquer outra autoridade. Então, o capítulo 13, ele conta com 25 versículos, 23 versículos, no segundo assunto, nas tentações do poder político. 23 versículos. O primeiro tópico, a tentação de se absolutizar. Segundo tópico, como se livrar da dependência. São 2 tópicos. No capítulo 13, nós fizemos a leitura até o versículo 3 no nosso vídeo anterior, por causa do nosso tempo que é limitado, Então nós continuaremos hoje a leitura do capítulo 13 do 1º livro de Samuel, a partir do seu versículo 4. Vamos ver aqui. 3. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o território, dizendo que os hebreus ouçam. Todo Israel soube que Saul tinha matado o governador filisteu e também que Israel se havia tornado odioso para os filisteus. Então, nós vamos para o capítulo 4. Então, continuando, Fizemos até o capítulo 3, ao versículo 4. Fizemos até o versículo 13 a leitura do capítulo 13 no nosso vídeo anterior. Vamos para o versículo 4,
do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Então, versículo 4. Todo o Israel soube que Saul tinha matado o governador filisteu e também que Israel se havia tornado odioso para os filisteus. Então o povo se reuniu atrás de Saul em Gilgal. Versículo 5. Os filisteus se reuniram para combater contra Israel. 3.000 carros, 6.000 cavalos e uma tão numerosa multidão como os grãos de areia da praia. Subiram e acamparam em Maquemas, a oriente de Bet-Aven. Versículo 6. Os israelitas se viram em apuros porque estavam muito perto uns dos outros. Então o povo se escondeu em cavernas, buracos, rochas, grutas e poços. Versículo 7. Alguns hebreus atravessaram o Jordão para o território de Gade e Galaade. Saul estava ainda em Gilgal e todo o povo, tremendo de medo, foi à procura dele. Versículo 8. Ele esperou 7 dias pela reunião marcada com Samuel, mas Samuel não chegou a Gilgal e o povo começou a debandar, abandonando Saul. Versículo 9. Então Saul disse: preparem o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E ofereceu o holocausto. Versículo 10. Ele estava acabando de oferecer o holocausto quando Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para saudá-lo. Versículo 11. Samuel perguntou: o que é que você fez? Saul respondeu: vi que o povo me abandonava e debandava, que você não chegava para a reunião no dia marcado e que os filisteus estavam reunidos em Maquemas. Versículo 12. Então eu refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim e em Gilgal, sem que eu tenha oferecido sacrifícios a Javé. Assim, forçado, ofereci o holocausto. Versículo 17. No versículo 13, não é? Samuel disse a Saul: você agiu como louco. Você não obedeceu ao mandamento que Javé, seu Deus, lhe tinha ordenado. Certamente Javé teria confirmado para sempre o reinado que você exerceria sobre Israel. Versículo 14. Agora, porém, o seu reinado não se firmará. Javé encontrou um homem conforme o coração dele e o nomeou chefe do seu povo, porque você não obedeceu ao que Javé lhe tinha ordenado. Versículo 15. Samuel levantou-se e partiu de Gilgal para Gabaá de Benjamim. Saul então passou revista à tropa que seguia com ele. Havia cerca de 600 homens. Segundo tópico do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Como se livrar da dependência? Versículo 16. Saul e seu filho Jonatas, com suas tropas, se fixaram em Gaba de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Maquemas. Versículo 17.
Do acampamento filisteu, um comando de ataque saiu, dividido em 3 grupos. Um tomou a direção de Éfra, no território de Sual. Versículo 18. Outro se dirigiu para Bet-Horon, e o terceiro foi para a elevação que domina o vale das hienas, no caminho do deserto. Versículo 19. No território de Israel, nesse tempo, não havia ferreiro, porque os filisteus haviam decidido que os hebreus não fabricariam espadas ou lanças. Versículo 20. Por esse motivo, todos os israelitas tinham que ir até os filisteus para amolar o arado, o machado, a enxada e a foice. Versículo 21. Para amolar um arado ou machado, os filisteus cobravam 8 gramas de prata e 4 gramas para amolar as enxadas e endireitar os ferrões. Versículo 22. E assim aconteceu que na hora da batalha, em toda a tropa de Saul e Jonatas não havia nem espada nem lança, a não ser as de Saul e de seu filho Jonatas. Versículo 23. Uma guarnição de filisteus partiu para o passo de Macmas. O passo de Macmas, M-A-C-M-A-S, Macmas. Meus amigos, concluímos aqui a leitura do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, nos seus 23 versículos. Vamos para as explicações do mesmo, né? Contidos aqui na própria Bíblia. Capítulo 13, versículos 1 a 15, explicando: num momento difícil, o rei Saul é posto à prova. Com medo de perder o povo, ele ultrapassa suas funções, usurpando uma que era própria de Samuel. Com isso, desobedece àquele que intercedia pelo povo diante de Javé. Entre parênteses, capítulo 10, versículo 8, capítulo 12, versículo 23. O grande perigo de um poder político é ultrapassar suas funções e se absolutizar, pretendendo dar a última palavra sobre a vida e o destino do povo. A função da política é servir ao bem de todo o povo. Ela se corrompe quando acumula poderes para oprimir o povo e servir apenas a uma classe privilegiada. Versículos 16 a 23 do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, explicando: os filisteus dominavam a tecnologia do ferro e isso lhes garantia a supremacia sobre Israel. A situação era crítica, pois Israel dependia dos filisteus para a fabricação e manutenção dos instrumentos agrícolas. No campo bélico, os filisteus boicotavam completamente os povos vizinhos na fabricação de armas. É nesse difícil contexto que Israel busca um novo regime político para preservar a sua autonomia. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel e as explicações do mesmo. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro livro de Samuel no seu capítulo 14. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos.